Então, pessoal, o primeiro capítulo que pedimos para vocês lerem é uma referência aos poetas parnasianos, capítulo chamado Samoedas. Aí, nesse capítulo, o Lima Barreto faz uma crítica mordaz à literatura parnasiana e simbolista, né? As quais ele considerava uma literatura desprovida de significado social, porque para ele os poetas parnasianos estavam muito mais preocupados com a forma do poema, né, e não preocupados em levar a arte para todos. Então, os poetas dessa escola literária eram excessivamente eruditos, né? Ou seja, a literatura de Brusundangas era extremamente formal e apegada às regras gramaticais, e era desenvolvida por intelectuais de fraque e cartola. Então, era uma literatura que evocava a literatura europeia, que evocava a arte da Belle Époque, que é uma tendência europeia, né? Então, a imitação da Europa pelos poetas de Brusundangas era inadequada, porque metaforicamente falando, né, Brusundangas era um país tropical e subtropical, portanto, imitar, entre aspas, né, as vestes da arte europeia, né, não era adequado. Então, essa escola Samoedas é uma alegoria das academias literárias que, segundo o Lima Barreto, nada acrescentava à arte da escrita, né? E para ele, os poetas eram interessados em benefícios próprios, por isso eram conchavados à elite econômica de Brusundangas. Eles não estavam preocupados de forma nenhuma com a arte nacional. Um outro detalhe também é que Lima Barreto faz uma crítica aos leitores ingênuos, né, que admiram esses poetas justamente por não compreendê-los. Então, está aí o olhar crítico do Lima Barreto a essas questões da arte literária em Brusundangas. Ok, pessoal? E eu queria só abrir um parênteses aqui e dizer para vocês o seguinte: quando nós estudamos Semana de Arte Moderna e também estudamos a primeira fase heróica, a primeira fase da literatura modernista, denominada de fase heróica, do período de 1922 a 1930, nós vimos que os modernistas também tiveram como alvo, né, a crítica aos poetas parnasianos, esses poetas muito preocupados com a elaboração do poema, né, esses poetas que tinham um olhar descritivista e trazia um poema como se fosse odes, né, aos vasos gregos e chineses. Bom, caminhando um pouco mais na leitura dos textos que nós indicamos, tá? Entramos aí em um grande financeiro. Como eu disse para vocês, os Brusundangas, ele perpassa, o narrador perpassa, tá? Por várias, né, facetas dos acontecimentos de Brusundangas. Então, em Brusundangas não se salva nada e ninguém. Então, esse capítulo vai analisar como é a questão socioeconômica deste país ficcional, tá? Vai falar das características econômicas deste país. E a gente percebe uma crítica quando o narrador coloca que a cada 50 anos se descobria um produto novo lá em Brusundangas. E aí, né, os governantes, os interessados, né,
na política econômica e financeira daquele país, taxava esses produtos, né, com taxas muito altas. Isso trazia uma concorrência com países rivais, porque os países rivais eram mais cautelosos nos impostos sobre o mesmo produto. E aí gerava a concorrência. E essa concorrência acabava colocando Brusundangas numa situação muito difícil. Porque enquanto Brusundangas cobrava taxas altas, os países concorrentes sobre o mesmo produto eram mais equilibrados para cobrar essas taxas. Ora, com isso, a nação vivia em instabilidade financeira e econômica. Percebe-se aí, tá, que o Lima Barreto não só criticou a literatura, como também criticou o sistema socioeconômico financeiro de Brusundangas. Bom, mais alguns detalhes sobre essas crônicas, tá? A nobreza, sobre essa crônica nobreza. Segundo o texto, tá? As pessoas influentes de Brusundangas, elas imprimiam livros para propagar os feitos positivos do país. Mas a verdade era que esses feitos não correspondiam à realidade do que acontecia em Brusundangas. Por quê? Eles não falavam das taxas altas sobre os produtos, eles não falavam da estabilidade financeira e econômica, né? Percebia-se que a sociedade valorizava extremamente os doutores, advogados e engenheiros, mas, né, o Lima Barreto diz que estes eram formados em escolas medíocres, porque nós temos também em Brusundangas uma análise sobre a questão educacional do país, né? E também ele fala da escola Samoeda, que é uma escola falsa, de falsos literatos, que a literatura não é uma literatura que atinge a todos, é uma literatura monótona e afastada da cultura do seu povo, tá? Bom, nessa outra crônica, a outra nobreza de Brusundangas, tá? O Lima Barreto faz uma crítica aos ricos de Brusundangas da forma como eles adquiriam títulos, não é? Então, essa outra parte da nobreza de Brusundangas eram aquelas pessoas que nasceram afortunadas. Era formada de uma parcela da sociedade que viajavam, né, e voltavam para Brusundangas com títulos. Voltavam como conde, príncipes, princesas, lordes e etc. Então, eram aqueles doutores, que eu disse para vocês, e do outro lado, os afortunados. Nessa crônica, As Riquezas de Brusundangas, o Lima Barreto é muito crítico, né, quando ele faz isso, porque ele diz o seguinte, que as pessoas de Brusundangas, ao lerem um compêndio de geografia ou mesmo um poema patriótico, tá, os leitores tinham a convicção e acreditavam de que Brusundangas era um país próspero e rico,
Aí parece-me que a gente tem assim uma espécie de alienação do povo de Bruçundangas, né? Da elite, né? Da nobreza de Bruçundangas, que não queria ver as questões mais graves para que, né, pudesse refletir sobre isso. Então, a exploração do café e do látex era economia, né, e o recurso de Bruçundangas. O café, tá, representava a riqueza deste país, né? E aí tem a questão das oligarquias, né? Daquele que vive, né, do plantio, né? Com vastas terras e tal. Então você tem o café, era a riqueza de Bruçundangas. No entanto, segundo Lima Barreto, era uma das maiores pobrezas, não é? Ou seja, é como se eu analisasse dessa forma, né? De um lado você tem as pessoas que trabalham, que não prosperam, em benefício daquele que tem tudo, tem terra, né? E precisa do trabalhador, mas não dá ao trabalhador aquilo que ele merece. Mais ou menos a ideia do Lima Barreto ao escrever esse capítulo, essa crônica é nesse sentido. Não é? Então, o café era riqueza, mas ao mesmo tempo representava a pobreza. Tá? A extração do látex, a borracha, né? Era outra riqueza de Bruçundangas, outra exploração, né, comercial, outros mecanismos, né, de colocar Bruçundangas num patamar de país próspero. É interessante aqui, pessoal, a gente perceber o seguinte, nessa crônica, a Constituição, eu acho que seria bom a gente parar para pensar, né, qual é o verdadeiro sentido de um país ter uma Constituição. Uma Constituição forte, né, que possa proteger o seu povo, né, de todas as formas e em todos os momentos, como cidadão, tá certo? Mas aqui em Bruçundangas tem uma crítica muito severa à Constituição desse país, porque na verdade os habitantes de Bruçundangas queriam uma Constituição forte. No entanto, a Constituição era uma Constituição frágil, né, e que não garantia aos habitantes de Bruçundangas os seus direitos de cidadão. Tá? Então, a Constituição imitava a Constituição de outro país, ou seja, quando a gente analisa isso, pessoal, a gente percebe o seguinte, que a Constituição de Bruçundangas, né, não era uma Constituição que levava em consideração a realidade do país. Por quê? Porque ela imitava uma outra Constituição, um outro país. Tá? Os habitantes de Bruçundangas eram diferentes. Tá? Então, essa Constituição não era uma Constituição que protegia os menos favorecidos. Né? Eles queriam uma Constituição gigante, né? Mas os habitantes de Bruçundangas eram minúsculos, bonecos frágeis, né? Então a gente tem uma relação bastante crítica quando ele escreve a Constituição, né? E se pensar que uma Constituição garante a todos os direitos de cidadão.
a sociedade. É outra pontada, é outra flecha aí do Lima Barreto para nós, leitores, pensarmos sobre isso. A política de Brusundangas não estava preocupado com o seu povo, porque eles tinham ali uma sociedade medíocre, que viviam buscando interesses próprios, viviam a cavar o dinheiro por meio de favores governamentais. Toda a política de Brusundangas priorizava os vínculos com as pessoas influentes para obtenção de cargos e propinas. Novamente, aqui neste texto, né, o narrador faz uma crítica à literatura. Tá? Não se considera arte, segundo o narrador, o que é criado fora dos ambientes sociais. Então vamos ver como é que isso funciona. Ou seja, a arte de Brusundangas era feita para a nobreza, para aqueles que podiam frequentar teatros. Só os ricos podiam frequentar teatros. Só os ricos tinham acesso à cultura. Não levando em consideração, tá, um povo que vivia em Brusundangas e que também tinha sua cultura. Outra crônica é As Letras de Brusundangas. Nós temos aqui nessa crônica um ataque ao escritor Coelho Neto. Brusundangas, segundo o narrador, não valorizam seus artistas. Por outro lado, ele faz uma crítica dizendo, né, que o prestígio era só para os artistas estrangeiros, porque a sociedade não entendia nada de arte. Portanto, os pintores e os poetas de Brusundangas morriam abandonados. Em síntese, Brusundangas é uma obra póstuma publicada em 1923, de Afonso Henrique de Lima Barreto. Apresenta uma sátira a uma nação fictícia, é como um diário de viagem brasileiro que morou em Brusundangas, portanto tinha um álibi e podia falar deste país. Os seus capítulos enfocam temas como a diplomacia, a Constituição, transações e propinas, os políticos, as eleições, os privilégios da nobreza deste país, o poder das oligarquias rurais, a futilidade das sanguessugas do erário, uma crítica às desigualdades, à saúde, educação e uma crítica sobre a arte de Brusundangas. A economia deste país é uma economia confusa, dominada pelos cafeicultores, mostra como os habitantes de Brusundangas têm obsessão por títulos, como os da nobreza e os doutores, e que a escola Samoedas produz uma arte falsa, monótona, muito afastada da cultura do seu povo. Os autores se apresentam de formas fúteis e sempre aconchavados com a classe dominante em benefício próprio. O estilo, tá, das crônicas é um estilo ágil, jornalístico e caricatural.
Pessoal, Lima Barreto criticou as instituições de seu tempo. E os que o criticam identificam um certo sentimento de exclusão do Lima Barreto, que é essa a biografia dele. E essa exclusão do Lima Barreto na esfera social do seu tempo teria, de certa forma, fomentado muito o modo como Lima Barreto via o mundo, o modo como ele expressava o seu olhar para esse mundo. É, sem dúvida, um escritor fundamental para a tentativa de compreensão da alma nacional. Pessoal, eu fico por aqui terminando minha aula. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho aí os Brusundangas. Gostaria de convidá-los para essa semana que entramos agora, vocês pudessem movimentar o fórum de leitura que está no AVA, tá? Eu vou estar acompanhando essa semana com muita intensidade, né, para ler as análises que vocês fizeram, daquilo que vocês leram. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso, afetivo para vocês. Desejo uma boa prova e conte comigo sempre. Um abraço da professora Sulene. Tchau, pessoal. Até a próxima.